Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa segunda teleaula da disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas. Eu sou a professora Fernanda Amaral, está conosco aqui a professora Rucirlane. Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nova aula. Hoje, nós veremos os custeios, tá? Custeio por absorção, custeio ABC, custeio variável e também o ponto de equilíbrio. Espero os questionamentos de vocês e as dúvidas, beleza? Ok, então vamos lá ao nosso slide. A professora já comentou, né, os conteúdos que nós iremos trabalhar hoje. Então, nós vamos trabalhar o custeio por absorção, custeio variável e ponto de equilíbrio contábil. Então, aqui comigo, alunos, antes de nós iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, nós vamos ver uma externa sobre o conceito de custos. Porque para a gente compreender os custeios por absorção e custeio variável ou direto variável, como é chamado por alguns autores, nós precisamos relembrar alguns conceitos que foram estudados lá na disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 1, que são os conceitos de custos. Então vamos lá para a nossa primeira externa, revisando o conteúdo que nós estudamos lá na disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 1. Vamos lá, então. Gerir uma empresa requer atenção e comprometimento. Entre os inúmeros desafios que vão desde a formação de preços até a relação de um inventário, temos os custos. E custo pessoal é muito diferente de despesas. Vamos lá? O conceito nos diz que o custo é representado pelos gastos envolvidos na fabricação de um produto ou a prestação de um serviço. O custo de um produto é composto pelo custo da matéria-prima, o custo da mão de obra direta usada na sua produção e que devem constar como salários, férias, FGTS, ou seja, todos os encargos trabalhistas, por exemplo. Um exemplo prático do dia a dia é uma vendedora de pudins, que para produzir seu produto, além dos materiais como leite, ovos, tem os custos de mão de obra para produzir o pudim e deixá-lo pronto e embalado. Ou seja, esses gastos necessários para deixar o pudim pronto e embalado chama-se custo de produção. A formação do preço de venda do pudim deve ser com base nos custos incorridos, devendo estes custos serem mapeados e medidos durante a produção. Os custos podem ser determinados quanto ao seu volume ou alocação. Quanto ao volume, temos os custos variáveis que possuem um valor que variam conforme quantidade produzida, como o custo de matérias-primas, por exemplo. Vamos ao exemplo prático. Em uma produção de bolos de pote, são necessários para produzir 25 potes de 250 ml, 6 ovos grandes. Para que possamos produzir 1000 bolos de pote de 250 ml, quantos ovos vamos precisar? Cálculo é uma regra de 3 simples diretamente proporcional. 1000 vezes 6 igual a 25,x. É igual a 25x. 6.000 igual a 25x. X igual a 6.000 dividido por 25. X igual a 240 ovos. Se a cartela com 30 ovos custa R$10, 6 ovos custam R$2. Portanto, os 240 ovos custarão R$79,20.
Os custos fixos, valor total, não se altera independentemente da quantidade de bens ou serviços produzidos. Como exemplo, podemos citar o aluguel do espaço da fábrica para a produção de bolos de pote. O valor do aluguel mensal é de R$ 500. Produzindo 25 bolos de pote ou 1.000, o valor do aluguel será o mesmo, ou seja, não sofrerá alteração. Quanto ao conceito de custos por alocação, os custos diretos são suscetíveis de serem identificados, pois com os bens ou serviços produzidos, podemos medir e mensurar quanto será necessário para a produção. Como exemplo, podemos identificar o leite condensado como um dos itens para a produção do recheio do bolo de pote, de maneira que, para a produção de 25 bolos, será gasto uma lata de leite condensado de 395 gramas. Se forem produzidos 500 bolos por mês, serão compradas no mínimo 20 latas de leite condensado. Da mesma forma, acontece com os demais materiais utilizados para a produção do bolo de pote. Enquanto que nos custos indiretos, todos os outros custos que dependem da adoção de algum critério de rateio para sua atribuição a cada unidade ou lote produzido, ou seja, é o tipo de custo onde não é possível medir com facilidade. Um bom exemplo, ainda com nossos bolos de pote, está na produção de 1.000 potes de 250 ml, onde o gasto com material de limpeza foi de R$ 50. Neste caso, como saberemos o custo do material de limpeza de cada bolo produzido, podemos se utilizar o critério de rateio pela quantidade de bolos produzidos. Acompanhe. O cálculo da apropriação do custo de material de limpeza. A quantidade produzida igual a 1.000. Custo total do material de limpeza igual a R$ 50. Cálculo do rateio do custo indireto de produção para cada unidade de bolo de pote produzida igual a R$ 50 dividido por 1.000. Rateio do custo indireto do material de limpeza por unidade produzida igual a 5 centavos. Viu só, pessoal? A análise dos custos empresariais permite conhecer mais profundamente o que, onde, quando, em que medida um produto ou serviço foi produzido, a tomada de decisão com base em informações de gestão de custos, buscando favorecer o crescimento e sobrevivência da empresa. Agora eu vou voltar para a análise dos custos aqui da empresa. Tchau e até a próxima! Ok, então vocês viram aí a externa, muito interessante. Nós já estudamos esse conteúdo na disciplina anterior, que é Contabilidade de Cooperativas 1, mas nós estamos revisando. Então nós temos os conceitos de custo variável, que varia conforme a quantidade produzida, do custo fixo, aquele que independente da quantidade produzida será o mesmo valor, e os custos diretos e indiretos. Agora vamos lá para os slides para a gente tratar sobre os sistemas de custeio. Então nós temos 3 sistemas de custeio que nós trouxemos aqui na aula de hoje. É o custeio por absorção, o custeio variável e o custeio ABC. Como que funciona o sistema de custeio por absorção? Este sistema de custeio pode dificultar as decisões dos dirigentes e das gerências com relação ao assunto de vital importância para a cooperativa. Por exemplo, na determinação de preços de venda ou na descontinuação da fabricação de produtos. Ok. O sistema de custeio por absorção é o que deve ser utilizado pelas cooperativas optante pelo lucro real. Então, as cooperativas que são optantes pelo lucro real, nós temos, na atualidade, 4 regimes tributários no Brasil. O MEI, que é microempreendedor individual, que não se enquadra às cooperativas. Nós temos o Simples Nacional, que se enquadra às cooperativas de consumo. Nós temos o lucro presumido e o lucro real. Então, toda cooperativa que é optante pelo lucro real tem que fazer a apuração dos seus custos com base no sistema de custeio por absorção. Então, vamos lá.
Pelo método de custeio por absorção, na avaliação dos estoques dos produtos, atribuem-se apenas os custos variáveis de... Tá, agora nós vamos para o custeio variável, perdão aqui. No custeio variável, na avaliação dos estoques do produto, atribuem-se apenas os custos variáveis de produção, sendo os custos fixos lançados diretamente como despesas operacionais. Então vamos aqui primeiro ao custeio variável. Como é que funciona o custeio variável? Aqui comigo, alunos. Então nós temos o preço de venda do nosso pudim, que é R$20, e nós temos o quê? Nós temos os custos variáveis. O que são custos variáveis? Então, explicou aí na externa, são aqueles custos que variam conforme a quantidade produzida. Então, são apropriados os custos variáveis e as despesas variáveis também. Os custos fixos e as despesas fixas são diretamente transferidas, lançadas como despesas operacionais do período. Posteriormente, nós vamos trazer uma externa, onde vai explicar, trazer isso bem de uma forma didática, explicando para vocês como é que funciona. A desvantagem desse sistema de custeio... Bom, então, quanto à desvantagem desse sistema? Ela consiste, em não ser aceita pela legislação do imposto de renda para fins de apuração dos resultados econômicos. Ok. Então, esse sistema aqui, pessoal, é mais para fins gerenciais. Para quê? Para formar o preço de venda, para identificar o ponto de equilíbrio. Então, ele não é aceito para fins de tributos. Se você utilizar esse sistema de custeio variável, você tem que fazer ele à parte. No caso, se a cooperativa for optante pelo lucro real. Continuando lá nos slides. Vale ressaltar que a cooperativa que adotar o sistema de custeio variável deverá fazê-lo mediante controles e relatórios distintos em complemento à informação contábil. Ok. Neste método, consideram-se os custos fixos indiretos como despesa do período. Então, o que eu falei? Então, os custos fixos, ou seja, o aluguel lá da padaria, da fábrica de doce, no custeio variável, ele é considerado como despesa do período. Continuando ainda o sistema de custeio variável. Então, estes métodos de custeio é mais adequado à tomada de decisão. Por quê? Pois ele permite saber o nível mínimo de receitas, considerando os custos e as despesas da operação. Ele também permite formar os preços de vendas usando o conceito de mercap. Ok, então essa questão da formação de preço de venda, aqui comigo, alunos, nós vimos na aula passada como formar um preço de venda. Então, para a gente formar o preço de venda, a gente utiliza o quê? O custeio variável, certo? Então, ele ajuda esse markup, ou seja, o que é um markup? É quanto de lucro eu quero ter na venda daquele produto. Bom, nós vamos também, continuando aqui no slide, analisar o corte ou incremento de determinado produto, ou seja, qual produto está dando lucro ou prejuízo para a organização. Então, através do custeio variável, nós conseguimos verificar isso. A minha padaria, ela trabalha com pudins. Aí vocês viram, agora nós já trouxemos o bolo de pote, de chocolate. E nós temos outros produtos. O bolo de pote de coco, outros tipos. Então, o custeio variável, ele possibilita o quê? Analisar desses produtos que eu vendo na minha padaria ou na minha cooperativa de doces. Quais desses produtos promove uma maior lucratividade? E quais produtos que eu vou ter que tentar tirar de linha? Por quê? Porque esse produto não gera nenhum lucro para a organização. Vamos continuar aqui nos slides. Continuando, professora. Então, outro objetivo aqui também seria, outra vantagem, se, no caso, decidir abrir ou fechar a unidade, negócio ou filial. Ok, isso é muito importante também. Mais um outro aqui.
No caso também, né, ele consegue identificar os produtos mais rentáveis e assim dirigir os esforços de produção e venda para melhoria da rentabilidade ou não. Ok, então aqui nós temos lá na nossa padaria ou na nossa cooperativa de doces, a gente produz agora bolo de pote, a gente produz também o pudim. Quais são os mais rentáveis? E a gente vai trabalhar as nossas campanhas de marketing para quê? Para tentar aumentar a venda daqueles produtos que são mais rentáveis. É claro que tem produtos que são aqueles produtos que chamam os clientes. Então, muitas vezes a gente não pode se desfazer desse produto, correto? Mas a gente pode o quê? A gente pode buscar aqueles produtos que são mais rentáveis e intensificar políticas de marketing para que esses que são mais rentáveis sejam os mais vendidos pela cooperativa. Estudar a terceirização parcial ou total de algumas atividades de produção. Por que isso, alunos? Então, isso acontece muito nas indústrias de fabricação de roupas, certo? Por quê? Porque tem algumas etapas dessa questão de roupas, de produção de roupas. O que acontece? Compensa você terceirizar parcela daquele processo, a parte de costura das roupas. Então, tem algumas empresas que preferem fazer a terceirização. É claro que, dependendo do tipo de produto, não é conveniente você fazer a terceirização, que pode o quê? Pode gerar problemas de qualidade para a cooperativa ou para a empresa, correto? Vamos continuar lá nos slides. Temos aqui também, ele consegue também definir os volumes mínimos de produção e os preços sem perdas à cooperativa. Então, aqui nós veremos daqui a pouco o ponto de equilíbrio que a professora vai explicar. Ele também tende a avaliar os limites dentro dos quais podem ser definidas políticas de preços e campanhas de vendas, sem perda da rentabilidade. Ok. Então, vamos agora para a nossa externa sobre como nós fazemos o cálculo do custeio por absorção e do custeio variável. Então, no custeio por absorção, tanto os custos variáveis e fixos incorridos do produto vendido são lançados como custo do produto vendido. Já no custeio variável, não. No custeio variável, são considerados como custo do produto vendido somente o quê? Os custos variáveis mais as despesas variáveis. Vamos lá para a externa agora para melhor compreensão. Olá, pessoal! Vimos na aula anterior os conceitos de custo. Vamos revisar. Custo é o valor gasto com bens e serviços para a produção de outros bens e serviços. Como exemplos, podemos citar matéria-prima, energia aplicada na produção de bens, salários e encargos do pessoal da produção. Agora é hora de distinguir a diferença entre o custeio variável e o custeio por absorção. No custeio variável, atribuem-se apenas os custos variáveis de produção, sendo os custos fixos lançados diretamente como despesas operacionais no período da empresa. Por outro lado, o custeio por absorção consiste em considerar como custo de produção todos os custos incorridos no processo de produção do período, sejam eles diretos, variáveis, ou indiretos, fixos. Vamos ao exemplo prático. A padaria Doces do Guaporé planejou a produção de 1.000 unidades de pudins de leite condensado para o mês de novembro. Sabendo que o preço de venda definido pelo administrador da empresa foi de R$ 20 a unidade, calcule o lucro da padaria com base no custeio por absorção e custeio variável. Vamos à nossa tabela de dados adicionais para nortear nosso cálculo. Custos variáveis por unidade produzida de R$ 13. Despesas variáveis por unidade produzida de 20 centavos. Custos fixos mensais de R$ 1.000 e despesas fixas mensais de R$ 2.500. Por meio do método de custeio de absorção, vamos aos cálculos. A receita líquida de vendas de 950 unidades de pudins vezes
R$ 20,00, que é o preço de venda de cada unidade de pudim. Em seguida, vamos calcular os custos variáveis e custos fixos dos produtos vendidos de 950 unidades. No caso de custeio por absorção, serão apropriados somente os custos fixos das unidades vendidas. Veja o cálculo abaixo do nosso quadro. No custeio por absorção, serão apropriados somente os custos fixos das unidades vendidas. Então, temos que calcular o custo fixo de 950 unidades, utilizando a regra de 3 simples diretamente proporcionais. Vejamos. 1.000 vezes x igual a 950 vezes 1.000. X igual a 950.000 dividido por 1.000. X igual a R$ 950. Então, o custo fixo apropriado no custeio por absorção será R$ 950. Retornando ao nosso quadro de custeio por absorção, o lucro bruto será a diferença da receita líquida de vendas e os custos dos produtos vendidos. As despesas serão a somatória das despesas variáveis mais despesas fixas. Para encontrar o lucro líquido, subtraímos o lucro bruto das despesas, pois ele é a diferença entre lucro bruto e despesas. Para calcularmos o lucro pelo custeio variável, vamos à nossa mesma tabela. Temos a receita líquida de vendas sendo 950 unidades de pudins vezes R$ 20,00. Preço de venda de cada unidade de pudim igual a R$ 19.000. Os custos variáveis de 950 unidades vendidas vezes R$ 13,00 do custo unitário variável igual a R$ 12.350. Despesas variáveis no valor de R$ 190. A margem de contribuição é igual à diferença entre receita líquida de vendas e custos e despesas variáveis. O cálculo da margem de contribuição é igual a R$ 19.000 menos R$ 12.350 igual a R$ 6.460. Neste caso, os custos fixos no custeio variável são considerados como despesa apropriando o custo total fixo independentemente da quantidade vendida. Ao final, o lucro operacional é a diferença entre margem de contribuição, custos e despesas fixas. Pronto! Agora você já sabe qual foi o lucro da padaria no custeio variável e por absorção e as diferenças entre os métodos. Para fins de apuração de impostos, o custeio aceito pela legislação é somente o custeio por absorção e o custeio variável para fins gerenciais. Até a próxima! Então, vocês viram aí como que funciona o cálculo do custeio por absorção e do custeio variável. Então, o custeio por absorção, ele é aceito para fins da legislação tributária. Vocês observam ali o lucro líquido no custeio por absorção foi maior do que em relação ao custeio variável. O custeio variável, ele é mais utilizado para fins gerenciais, como nós aprendemos na aula passada, que foi a formação de preço de venda. Vamos dar continuidade agora nos slides. Então, agora nós temos custeio baseado em atividade. Bom, esse custeio ele tem como objetivo avaliar com precisão as atividades desenvolvidas em uma empresa ou cooperativa, utilizando direcionadores para alocar as despesas e os custos indiretos de uma forma mais realista ao produto e serviços. Ok. Uma das características do método ABC está no controle mais rigoroso sobre os custos indiretos, buscando identificar dentro do contexto organizacional quais são as principais atividades desenvolvidas pela organização.
Então, nós temos aqui um exemplo que eu trouxe para vocês inicialmente, a questão de uma fábrica de roupas. Então, nós temos o quê? Cada processo lá dentro da fábrica, nós temos o corte, nós temos a parte de costura, nós temos a parte de embalagem. Então, são várias atividades nesse processo. O foco no custeio baseado em atividades, ou chamado ABC, são nas atividades, não é como acontece no custeio variável e custeio por absorção. Vamos continuar lá nos slides? Bom, agora nós vamos para o conceito de ponto de equilíbrio. Aqui comigo, alunos. Ponto de equilíbrio, ou seja, quantas unidades eu preciso produzir e vender de pudim para que eu não tenha nem lucro e nem prejuízo. Mas, professora, para que isso é importante para a empresa? Porque a empresa tem que buscar o quê? Buscar meios para fazer o quê? Para identificar quanto ela precisa produzir e vender para que não tenha nem lucro e prejuízo. Para que, a partir dessa quantidade, ela busque o quê? Busque programas, buscar o quê? A parte de marketing para intensificar as vendas da cooperativa. Nós temos 3 pontos de equilíbrio: o ponto de equilíbrio econômico, o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio financeiro. Qual a diferença entre eles? Então, nosso foco aqui será somente o ponto de equilíbrio contábil. No ponto de equilíbrio contábil, nós consideramos as despesas com depreciação, tanto as despesas como os custos com depreciação. O que seria depreciação, professora? Depreciação, eu compro uma máquina e essa máquina ou esse carro que eu tenho lá na minha empresa, na minha cooperativa, ele vai se desgastando ano a ano. O que eu pego? Eu pego esse custo, se foi uma máquina para o forno para produzir os bolos, eu pego o quê? Eu pego esse custo e vou apropriando anualmente junto lá com os custos dos meus produtos. Então, a diferença do ponto de equilíbrio contábil para os demais é isso, é que ele considera os custos com depreciação, correto? Vamos agora para o conceito de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio pode ser realizado através do volume de receitas e da quantidade de produção da cooperativa. Assim, pode-se definir a quantidade mínima que a organização deve produzir e vender para que não tenha nem lucro e nem prejuízo. Ok, aqui comigo, alunos. Então, nós temos lá na atividade de percurso 1, vocês vão trabalhar com bolo de pote. Vocês vão produzir o quê? Lá nos cálculos de vocês, nas planilhas, vocês vão produzir 1000 bolos de pote. Para mim produzir esses 1000 bolos de pote, eu preciso o quê? Eu preciso comprar quanto de material? Então, na atividade de percurso 1, vocês vão identificar o material, a mão de obra, quanto de embalagem, todas essas informações. Depois vocês vão chegar no quê? Vocês vão chegar no cálculo da formação do preço de venda dos bolos de pote e vamos chegar o quê? No ponto de equilíbrio. O que é isso? Quantos bolos de pote eu vou precisar produzir e vender para que eu não tenha nem lucro e nem prejuízo. E a partir daí eu busque as minhas políticas de marketing, correto? Vamos lá, continuando nos slides. Então, vamos ver agora sobre margem de contribuição. A margem de contribuição, ela representa quanto sobra de receita de vendas, os ingressos, para pagar os custos fixos e, consequentemente, ter lucro após as vendas. Ok, então vamos aqui comigo, alunos. Como que a gente calcula o ponto de equilíbrio? A primeira coisa é identificar a receita de vendas. Então, eu tenho lá 1000 bolos de pote, qual o preço, de cada bolo de pote. Então, eu tenho 1000 bolos de pote, eu não me recordo agora o preço de venda. Mas aí nós temos o quê? Nós temos os custos. Nós temos os custos variáveis e as despesas variáveis. Quando a gente vai calcular o ponto de equilíbrio contábil, nós consideramos o quê? A receita menos os custos variáveis e as despesas variáveis. Então, vai ser receita de vendas menos despesas variáveis menos custos variáveis. Aí nós chegamos na margem de contribuição, ou seja, quanto que sobra
dessa diferença. Margem de contribuição é a diferença de receita menos custos e despesas variáveis. Quanto que sobra quando eu faço essa subtração? Então, isso é chamado de margem de contribuição. Vamos continuar lá nos slides. Então, vamos ver, né, o cálculo do ponto de equilíbrio. Utilizando essa fórmula, encontraremos o montante de receita ou barra, né, ingressos necessários para que a empresa não tenha nem lucro ou prejuízo, ou seja, o seu resultado será zero. Ok, então nós temos, como que a gente faz isso? Eu encontrei a margem de contribuição, então peguei receita menos custos variáveis e despesas variáveis, eu chego na margem de contribuição. Como que eu calculo o ponto de equilíbrio contábil? Então, eu vou somar os custos fixos mais as despesas fixas e dividir pela margem de contribuição unitária. Aí eu vou encontrar o quê? A quantidade de pudins ou de bolos de pote que eu preciso produzir para que eu não tenha nem lucro e nem prejuízo. Agora, nós vamos lá para a externa 3, que ela explica para a gente como nós vamos fazer o cálculo do ponto de equilíbrio contábil. Nosso amigo José, dono da padaria Guaporé, precisa vencer mais uma etapa da sua rotina como empreendedor. Ele precisa encontrar o ponto de equilíbrio contábil da produção de pudins de leite condensado de sua padaria. Mas o que exatamente é isso? Ponto de equilíbrio. É calculado através do volume de receitas e da quantidade de produção da empresa. Assim, podemos definir a quantidade mínima que a organização deve produzir e vender para que não tenha nem lucro, nem prejuízo. Vamos ao exemplo prático. Seu José planejou a produção de 1.000 unidades de pudins de leite condensado para o mês de novembro. Encontre o ponto de equilíbrio contábil, sabendo que o preço de venda definido pelo administrador da empresa foi de R$ 20 a unidade. Sabendo que os custos variáveis unitários para a produção de um pudim é R$ 13. A despesa variável unitária é 20 centavos. Custos fixos mensais, R$ 1.000. Despesas fixas mensais, R$ 2.500. Vejamos o gráfico. Vamos primeiro calcular a margem de contribuição por unidade vendida. Considerando que a despesa variável unitária é de 20 centavos. Sendo a receita líquida de venda unitária no valor de R$ 20, menos o custo variável unitário no valor de R$ 13, menos a despesa variável unitária de 20 centavos. Nossa margem de contribuição unitária será de R$ 6,80. O segundo passo será aplicar a fórmula do ponto de equilíbrio contábil, PEC. Vamos calcular. PEC igual a custos fixos mais despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. PEC igual a R$ 1.000 mais R$ 2.500 dividido por R$ 6,80. PEC igual a R$ 3.500 dividido por R$ 6,80. PEC igual a R$ 514,71. A padaria, então, deverá produzir e vender 515 pudins para que não tenha nem lucro, nem prejuízo. O terceiro e último passo será encontrar a receita do ponto de equilíbrio contábil, RPEC. Acompanhe o cálculo abaixo. RPEC igual a PEC, PEC, vezes preço de venda unitária. RPEC igual a R$ 514,70 vezes 20. RPEC igual a R$ 10.294,20. Pronto! O ponto de equilíbrio contábil do nosso amigo José da padaria é de R$ 10.294,20. Ou seja, esse é o valor das receitas necessárias para que, em determinado período, não ocorra lucro nem prejuízo para a padaria do seu José.
Desta forma, o senhor José conhece quanto precisa produzir e vender para não ter nem lucro ou prejuízo, podendo, a partir desta informação, tomar decisões, buscando assim a continuidade e crescimento da empresa. Até a próxima, pessoal! Ok, então vocês viram aí como nós calculamos o ponto de equilíbrio contábil, ou seja, primeiro a gente calcula quantas unidades precisam ser produzidas e vendidas para que a cooperativa não tenha nem lucro e nem prejuízo. E depois nós encontramos a receita do ponto de equilíbrio contábil, correto? Agora nós vamos lá para a apresentação do mapa mental. Lembrem que é a atividade de percurso 1, vocês terão que elaborar um mapa mental sobre a aula 4. Então, cada aula eu vou apresentando o mapa mental de todos os conteúdos que foram trabalhados aqui. Hoje eu vou dividir o conteúdo trabalhado em 3 etapas. Então, nós vamos iniciar com o ponto de equilíbrio contábil, que são as informações que nós tratamos aqui sobre o ponto de equilíbrio, e depois nós vamos para o custeio variável. Então, vamos lá, no slide. Então, nós temos o ponto de equilíbrio contábil. O que é o ponto de equilíbrio contábil? É quantidade mínima de produção e vendas para que a empresa não tenha nem lucro e nem prejuízo. Compreensão dos conceitos. Então, para que a gente calcule o ponto de equilíbrio contábil, nós precisamos compreender alguns conceitos. Vamos lá. O que é margem de contribuição? Então, eu expliquei para vocês o que é margem de contribuição. É a receita. Como que eu vou calcular a margem de contribuição? Receita de vendas de pudim menos custos variáveis e despesas variáveis. Então, os custos variáveis. O que são os custos variáveis unitários ou custos totais variáveis unitários? São aqueles custos necessários para eu deixar o pudim pronto ou o bolo de pote. Então, eu gasto o quê? Eu gasto ovos, leite. Eu preciso definir o quê? Quanto que eu vou gastar de cada produto para eu produzir uma unidade de pudim ou uma unidade de bolo de pote. Bom, margem de contribuição representa o quanto sobra de receitas de vendas para pagar os custos fixos. O que são custos fixos? São aqueles custos que, independente da quantidade produzida, eles permanecerão sempre o mesmo. Um exemplo bem claro é o aluguel. Continuando lá nos slides, então a fórmula, como que eu vou calcular a margem de contribuição? Vai ser preço de venda menos CTU. Os custos variáveis, como eu disse, exemplo, matéria-prima, embalagens para produção, mão de obra direta. Então, nós temos aí o bolo de pote. As meninas que fizeram, aqui comigo, alunos, que fizeram o mapeamento dos custos do bolo de pote, eles identificaram que para a produção do bolo de pote, até deixar o bolo de pote pronto na embalagem, são 2 horas de trabalho. Então, o que elas fizeram esse mapeamento, elas mediram esse tempo necessário e quanto custa na atividade de percurso 1 ou 2, traz aí, perdão, é na 2, que traz quanto tempo demorou e o custo de cada hora de trabalho de uma pessoa que está produzindo o bolo de pote. Continuando aqui nos slides. Então, esse é o conceito de ponto de equilíbrio contábil. E professora Rocilane, como está a participação aí hoje, professora, dos alunos? Então, professora, gente, cadê vocês? Não estou vendo a participação aqui, quero as dúvidas de vocês, o questionamento. Daqui a pouco nós iremos
né, para as atividades mais na frente. Eu quero vocês todos aqui conosco, viu? Mandem as respostas de vocês, beleza? Ok, então vamos lá, as dúvidas. Eu sei que na aula passada a gente teve um probleminha lá na atividade de percurso, na atividade de sala 3. Eu elaborei o vídeo, o tutorial sobre o cálculo, então eu vou encaminhar no WhatsApp para os professores disponibilizarem o tutorial agora no intervalo para vocês. Eu fiz o cálculo, o vídeo do PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. Eu gostaria que vocês me encaminhassem o feedback, se ficou legal, para eu construir as demais metodologias, tá certo? Então, daqui uns 20 minutinhos, mais ou menos, eu já estou encaminhando aí para vocês, para os professores acessarem, e vou disponibilizar também lá no blog. Então, todas essas externas que a gente está construindo para essa disciplina, a gente vai disponibilizar lá no blog para vocês e vai disponibilizar no WhatsApp para os professores. O tutorial daqui a pouquinho eu estou disponibilizando, aí vocês me encaminham o feedback. Professora, ficou bem visível? Não ficou, porque eu posso melhorar a construção desse material para vocês. Agora, vamos dar continuidade aqui no slide sobre o mapa mental do custeio variável. Então, o que é o custeio variável? Atribui somente os custos variáveis, deixa eu abrir aqui um pouquinho, na avaliação dos estoques. Quando fala aqui, alunos, custos variáveis, inclusive tem alguns professores na atualidade que já utilizam gastos variáveis, tá? Então, o professor, ele utiliza o que são gastos variáveis? Nos gastos variáveis já engloba o que? Os custos e as despesas, tá? Com o tempo as coisas vão evoluindo, então tem alguns autores que trazem gasto. Então, custeio variável, alguns autores falam que é o gasto variável. Eu até compreendo e entendo como importante é diferenciar, porque gasto, quando eu falo custo variável, a percepção que tem que somente os custos variáveis serão alocados. Mas quando se fala gasto variável, engloba o quê? Os custos e as despesas variáveis. Tá correto? Vamos continuar lá no mapa mental. Então, o custeio variável não é aceito para fins de cálculo de tributos se a cooperativa é optante pelo lucro real, utilizado somente para fins gerenciais. Um exemplo é a formação do preço de venda e o que mais? E o ponto de equilíbrio. Então, nós utilizamos as informações do custeio variável para formar o preço de venda. Vocês lembram lá na aula passada que a gente fez a formação do preço de venda utilizando os custos variáveis, e hoje nós aprendemos utilizando o que? O ponto de equilíbrio. Então, a gente utiliza o custeio variável mais para fins gerenciais. Alguns autores chamam também de custeio direto. Então, eu sou mais a favor de chamá-lo de custeio variável, tá certo? Continuando aqui, os custos fixos totais de produção do período são considerados como despesas operacionais. Ou seja, os custos fixos, o aluguel, ele não é considerado, ele não vai para o estoque, tá certo? De produtos, lá no custo do pudim, no estoque de produtos acabados, tá certo? Que você faz todos os cálculos, ele não vai. Ele vai para onde? Ele é considerado despesa operacional do período. Bom, como está a participação aí, professora? Então, professora, agora apareceram, estão todos aqui muito bem. A escola Emburana, diz que está ligada. A professora Fátima, ela enviou aqui umas fotos dos alunos todos super atentos, professora. Estão, escola legal. Casemiro, disseram que estão ligadinhos. Então, ó, continuem ligados e preste atenção para daqui a pouco as nossas atividades, viu? Ela vai fazendo as perguntas, vocês vão mandando as respostas aqui, todos atentos. Ok.
Os alunos, eles estão mandando fotos. Eu gostaria, assim, aqueles professores que encaminhassem ou no privado do WhatsApp meu ou da professora Rucirlane, porque tem alguns alunos que da disciplina passada, algumas turmas que não encaminharam a foto, que na quarta ou na quinta aula eu vou passar a apresentação de todos os alunos que encaminharam. Agora está um pouquinho corrido, mas até a quinta aula eu vou conseguir construir esse material, vai aparecer a foto com o nome de todas as escolas, tá certo? Para encaminhar para vocês verem aqueles que participaram, que estão ativos, inclusive a participação da atividade avaliativa, que foi aquela construção que vocês fizeram da disciplina de contabilidade de cooperativas 1. Eu pretendo passar até a quinta aula para vocês, correto? Vamos agora, então, para a nossa atividade de sala. A nossa atividade de sala, vocês vão tratar o quê? Nós vamos calcular o quê? O custeio variável e o custeio por absorção do quê? Dos pudins. Por quê? Porque na atividade de percurso 2, vocês vão calcular do bolo de pote. Então, nós vamos aos pouquinhos, a gente vai montando os custos dos produtos da nossa cooperativa de doces ou da nossa padaria. Correto? Então, eu quero a participação de todos vocês. Qual outra escola que mandou aí mensagem, professora? Então, a escola Isidoro enviou de Alta Floresta. A professora mandou aqui, dividido até por turma, falou a turma A da escola Laurinda. Enviaram aqui pra gente. Então, as escolas agora estão mostrando que estão ativas aqui com a gente. Isso, participem, dúvidas, questionamentos sobre a atividade de sala. Eu creio que hoje vai ficar um pouquinho mais fácil a atividade de sala, porque as externas, ela trouxe bem didaticamente como calcular o custeio por absorção, o custeio variável e o ponto de equilíbrio contábil. Acho que vocês vão dominar esse conteúdo, correto? Até daqui a pouquinho nós retornamos com vocês, tá bom? Olá, alunos! Voltamos. Agora a gente vai fazer nossas atividades, as correções. Já vi que muitos estão participando aqui, muito feliz, viu? Que bom! Vou até falar os nomes aqui. A escola Fernando de Souza Gomes mandou. Olha, gente, a aluna Thaisa, da escola Francisca Mantendal, mandou aqui, gente. Muito bem, viu? Ela já mandou as atividades aqui, professora. Parabéns, acredita? então eles compreenderam o conteúdo de hoje, né? Isso, ela até printou a tela aqui, muito feliz. Olha, a professora também da escola Campos Sales enviou aqui várias fotos dos alunos, todos super atentos. Olha. Muito bom. Então, vamos começar, né, a nossa correção, gente, da atividade. Professora Fernanda, pode Vamos iniciar. Então, meninos, como eu havia prometido, já está lá no grupo de WhatsApp o vídeo parte 1 sobre a correção da atividade Teleaula 1. Eu dividi o vídeo em 3 partes. Então, encaminhei a primeira parte, eu aguardo o feedback de vocês, tá? Para ver se melhorou a questão de visualização. E agora nós vamos para a correção da atividade da Teleaula 2, que hoje nós tratamos sobre o quê? Os sistemas de custeio, variável e por absorção e o ponto de equilíbrio. Questão 1. Com base nos dados abaixo, apure o lucro da cooperativa pelos métodos de custeio por absorção e custeio direto variável. Então, nós temos o seguinte exemplo. A padaria Doces do Guaporé planejou a produção de 2.000 unidades de pudins de leite condensado para o mês de novembro de X1. Então, aqui ela falou que encontre o ponto de equilíbrio, sabendo que o preço de venda definido pelo administrador da empresa foi de R$ 18,00 a unidade. E também, sabendo que ela conseguiu vender 950 unidades no mês de novembro, calcule o lucro da padaria com base nos custeios por absorção e no custeio variável. Lembrando que, do total produzido, foram vendidas 1.800 unidades de pudim. Ok.
Tem uma informação aí que está equivocada, sabendo que ela conseguiu vender 950. Na realidade, não foi 950, foram 1.800 unidades. Foi para correção, mas mesmo assim voltou com 950. Então, sabendo que ela conseguiu vender, não foi 950, ela conseguiu vender quantas? 1.800 unidades de pudim. Depois eu vou ajustar isso aí, tá ok? Então, nós temos lá. Para que a gente calcule, a gente precisa das informações iniciais. Então, quais são as informações iniciais? O custo variável por unidade produzida, nesse caso aqui foi 12,50. As despesas variáveis por unidade produzida, 30 centavos. Os custos fixos mensais, então esses custos fixos aqui foi para a produção de quantas mil? De 2.000 unidades de pudins. Foi R$ 1.500. As despesas fixas mensais, essa despesa fixa mensal aqui, ela é sobre a venda, sobre o que foi vendido, ou seja, 1.800 pudins. O preço de venda, R$ 18. Então, vamos lá. As respostas. Então, primeiro, nós vamos calcular utilizando o custeio variável. Então, como que nós vamos fazer isso? Primeiro, identificar a receita líquida de vendas. Então, foram vendidas das 2.000 produzidas, 1.800 a R$ 18, deu quanto? 32.400. Isso. Aí, agora, nós vamos calcular os custos variáveis. Então, nós temos custo variável de 1.800 unidades, sabendo que o custo unitário é 12,50. Então, vamos multiplicar 1.800 vezes 12,50, vai dar quanto? Deu um resultado de R$ 22.500. Ok. Como é o custeio variável, aqui nós vamos considerar também as despesas variáveis, que no caso vai ser o quê? 30 centavos vezes 1.800, que dá quanto? R$ 540. R$ 540. Agora nós vamos chegar na margem de contribuição. Como que eu calculo a margem de contribuição? Receita líquida de vendas, que é 32.400, menos os custos variáveis, que é 22.500, menos as despesas variáveis, que vai me dar um total de R$ 9.360. Ok, encontrei a margem de contribuição. Então, para vocês calcularem o ponto de equilíbrio contábil, nós vamos utilizar a informação da margem de contribuição. Continuando agora, nós temos os custos fixos. Então, quanto que são os custos fixos? Os custos fixos são de R$ 1.500. Isso. E as despesas fixas de R$ 4.000. Ok, um detalhe que no custeio, nos custos fixos, na apuração do custeio variável, os custos fixos são alocados totalmente. Então, esses 1.500 aqui foi para a produção de 2.000 unidades. Então, na DRE de custeio variável, todo o custo fixo vai para... é considerado como despesa operacional do período. E as despesas fixas são aquelas despesas que realmente aconteceram no período. Então, quanto que foi o lucro operacional? Eu vou pegar o quê? Margem de contribuição, que foi quanto? 9.360. Menos custos fixos. Que foi 1.500. Menos as despesas fixas. Que foi 4.000. Chega no lucro operacional de R$ 3.860. Ok. Vocês compreenderam, alunos? Vamos lá. Como é que está a participação aí, professora, dos alunos? Então, professora, pararam. Cadê vocês? Cadê as respostas? Só a Thaís mandou a resposta. Os outros, não mais. Cadê? Estou aguardando. Vocês estão com dúvidas sobre o custeio variável? Pode encaminhar as dúvidas de vocês. Agora... vamos aqui para o modelo de cálculo do custeio com base no custeio por absorção, apropriação dos custos com base no custeio por absorção. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, um detalhe interessante, é que os custos fixos no custeio
por absorção, eu só posso apropriar o quê? O custo do que foi realmente vendido. Então, para isso, o que eu faço? Eu vou utilizar uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Ou seja, para eu produzir 2.000 pudins, os meus custos fixos foram 1.500 para 1.800 pudins que foram vendidos, quanto eu vou apropriar de custo fixo? Então, eu tenho aqui, regra de 3 simples, 2.000 vezes x é igual a 1.800 vezes 1.500, que vai dar x é igual... Aí nós temos 2.700.000 dividido por 2.000, que x eu vou apropriar de custo fixo no custeio por absorção, quanto? Será de R$ 1.350. Ok. Então, Continuando será feito agora, esse rateio. Isso. O que vai mudar aqui? Vamos lá. Então, o modelo de DRE, nós temos aqui... Receita líquida de vendas, 1.800 vezes 18, que dá 32.400. Agora que muda, o custo dos produtos vendidos. No custeio por absorção, então eu vou apropriar os custos variáveis dos que foram vendidos, 1.800 vezes 12,50, que dá 22.500. E os custos fixos de 1.800, dá 1.350. O lucro bruto foi de quanto? De 8.550. Ok. Aí nós vamos menos as despesas. Aí nós temos as despesas variáveis no valor de 4.540. 4.540 é a somatória de todas, das despesas variáveis e as fixas. Isso, as variáveis foram de 540 e as fixas foram de 4.000. Lembrando que nessa diminuição, né, depois vai diminuir o lucro bruto de 8.550 menos as despesas, que é 4.540, logo teremos um lucro bruto de quanto, professora? Que é o resultado, na verdade, isso, né? Isso, de R$4.000 e de R$4.010, né? Isso, lucro bruto com base no custeio por absorção, se a gente observar aqui, ele no custeio por absorção, o lucro bruto, ele é maior, correto? Bom, alguma dúvida, meninos? Como está a participação, professora, dos alunos aí? Dúvidas sobre o custeio por absorção, sobre o custeio variável? Olha, professora, eu acredito que eles estão sabendo tudo, porque sem dúvida nenhuma, não enviaram nada, nenhum questionamento. Então, vocês estão bem, hein? Muito, estou feliz. Olha, a professora Fernanda aí está dando um show na aula, viu? Então, com certeza, vocês vão conseguir fazer a atividade de percurso 2, porque a atividade de percurso 2 já parte da aula que nós estamos apresentando aqui hoje, que é a questão do custeio variável, custeio por absorção, a formação de preço de venda que foi na aula anterior e ponto de equilíbrio contábil. Vamos continuar agora com a nossa atividade lá no slide. Então, atividade B aqui. Com base nos dados acima, calcule o ponto de equilíbrio contábil e a receita do ponto de equilíbrio contábil. Passo 1. Primeiro, deve-se calcular a margem de contribuição por unidade vendida. Isso, então vamos lá. Primeira coisa, passo 1. Deixa eu marcar aqui para vocês. Calcular a margem de contribuição por unidade vendida. Como que eu calculo isso? Então, qual é a receita líquida de vendas? É R$18. Encontramos já. Então, a receita líquida de venda unitária, então eu defini que é R$18 o preço do meu pudim, sendo que o custo, o CTU, né, custo total variável unitário, é R$12,50 e a minha despesa variável unitária é de quanto? 30 centavos. Então, como que eu encontro a margem de contribuição unitária? Então, eu vou diminuir aqui, né, no caso da receita líquida de venda, eu vou diminuir os custos variáveis unitários e a despesa variável unitária. Logo, assim, encontraremos a margem de contribuição unitária, que é R$ 5,20. Ok, R$ 5,20 é a margem de contribuição unitária. Passo 2. Nós vamos pegar o quê? Aplicar a fórmula do ponto de equilíbrio
Aplicar a fórmula do ponto de equilíbrio contábil. Como que a gente faz isso? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar, como que é a fórmula? Então, ponto de equilíbrio contábil é os custos fixos mais as despesas fixas e vou dividir pela margem da contribuição unitária. Ok, então olha só. Quantos são os meus custos fixos? R$ 1.500. R$ 1.500 é o total dos meus custos fixos. Ó, meus custos fixos, R$ 1.500. E as minhas despesas fixas são quanto? R$ 4.000. R$ 4.000. R$ 4.000. Eu vou somar, então, custos fixos mais despesas fixas e dividir pela margem de contribuição unitária, que foi quanto? R$ 5,20. Ok. Então, eu vou somar 1.500 mais 4.000 vai dar quanto? R$ 5.500. R$ 5.500. E vou dividir, no caso, pela margem de contribuição unitária, que deu R$ 5,20. Isso. Então, meu ponto de equilíbrio contábil, ou seja, quantas unidades de pudim eu preciso produzir e vender para que eu não tenha nem lucro e nem prejuízo. Então, eu tenho que produzir e vender, deu um número quebrado aí, né? 1.057,69. Então, na realidade, eu tenho que arredondar. Então, eu vou ter que produzir e vender 1.058 pudins. Mas isso representa quanto em forma de receita? Passo 3, encontrar a receita do ponto de equilíbrio contábil. Então, o que eu vou fazer? Ponto de equilíbrio vezes o preço de venda. 1.058 vezes R$18. Que vai dar o quê? A minha receita do ponto de equilíbrio será quanto? R$ 19.044. Isso, muito bem, alunos. Tem mais participação, professora? Sim, tem. A aluna Fabiana, Graziela, Larissa, Rayane também disseram que fizeram as atividades. Parabéns. Agora só faltou me enviar respostas, né? Quero ver as respostas de vocês. Olha, eu só acredito vendo. Então, envia aqui pra gente. Isso. Então, nós encerramos a correção da atividade de hoje e agora nós vamos para o nosso último mapa mental que nós não tratamos antes da atividade de sala, que é o custeio por absorção. Então vamos lá sobre o custeio por absorção. Ele apropria somente os custos incorridos para a produção das unidades de produto vendido. São apropriados todos os custos dos produtos vendidos. Então, o custo do produto vendido, o custo da mercadoria vendida, o custo do serviço prestado, são apropriados todos os custos incorridos, necessários para eu deixar o meu pudim pronto. Utilizado pela cooperativa, optante pelo lucro real, para apropriar os custos dos produtos vendidos ou produzidos ou dos serviços prestados. Na questão dos custeios por absorção, nós vamos apropriar o quê? Os custos variáveis e os custos fixos. Aí nós temos também o quê? Ok, vamos aqui comigo, alunos, já encerramos o mapa mental da nossa aula de hoje sobre o custeio por absorção. Nós agradecemos a participação de todos. Sobre a atividade de percurso 1 e a atividade de percurso 2, aqui comigo, alunos, vocês encaminhem as dúvidas de vocês, tá? Se vocês não estão compreendendo como construir a atividade de percurso 1, como construir a atividade de percurso 2, vocês nos informem que a gente vai tentar construir um tutorial para explicar para vocês. Mas é mais ou menos seguindo as aulas, a aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4, vocês conseguirão realizar a atividade de percurso 1 e a atividade de percurso 2. Correto? Como estão as participações aí? Mais alguma participação? Então, professora, acredito que tiveram alguns que perderam, disseram que a comunicação estava muito ruim e perderam o momento da atividade. Aí, não conseguimos, infelizmente, né, gente? Tem que ficar atento ao horário. Ok, então nós vamos encerrando
hoje a nossa teleaula 2. Não esqueçam, professores, de repassar para os alunos o videozinho do tutorial que eu disponibilizei lá no WhatsApp. Eu vou disponibilizar no blog também da disciplina para vocês. Vou colocar o link lá para vocês acessarem e verificar se vocês conseguem compreender o exercício 3 da atividade da teleaula 1. Lembrando que eu mandei só uma parte, eu vou construir outra parte, senão fica muito pesado, tá bom? Muito obrigado a todos. Nós estamos aguardando vocês aqui na próxima aula. Então, todos participaram. Eu fico agradecida e na próxima aula nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Aguardaremos vocês na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.